Fala pessoal, boa noite. Hoje eu tô cansado, galera. Mas vamos lá, vamos lá. Compromisso agendado tem que ser cumprido, né? Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente tem uma live com o defensor público Lucas, cara super inteligente. E a gente vai conversar sobre trajetória, né, do concursado. Olha que legal. Na verdade vai ser um bate-papo, pessoal. Um bate-papo para a gente falar a respeito de trajetória. Estou tentando encontrar aqui a postagem que eu não estou encontrando. Deixa eu... Aqui, ó, o Lucas já está aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ver se o Lucas entra aqui, pessoal. Tá aí, grande Lucas. Bom, Cara, parceiro. deixa eu ajeitar aqui, meu, para ficar melhor aqui nessa tela. Também, esse negócio espreme a gente, né? Ah, cara, tu tá louco. Aí, ó. É, justamente, ele muda quando tu entra. Tá, agora eu acho que deu, né? Deu, Dá pra enquadrou. me ver. Tudo Como é que tá, certo. irmãozão? Tudo bom? Tudo bem contigo? Cara, tudo bem, eu tô meio cansado, pra te falar a verdade, cara. Os últimos dias eu ando com uma dor de cabeça, não tenho dor de cabeça e Opa. tá me incomodando isso. Além dos agora, filhos pequenos. pois é, cara, minha pequena aí agora tá indo deitar, Tô a nessa patroa terminou de dar uma aula aí eu tava com ela, mas tá tudo certo, cara, tudo certo. Deixa É eu assim falar. mesmo, tô nessas também. Agora a minha pequena ficou lá com a mãe e aí eu vim. Não, vamos lá, vamos pra Tá, mas live. a tua tá bem, a tua é bem pequenininha, né? 1 ano e 4. 1 ano e 4 Não, meses. a minha já tá com quase 4, cara, então é um Opa. agito, né? É. Putz, É do um início ao agito, fim do dia. Mas, É. irmão, vamos lá, cara. Essa live vai ser, com certeza, muito boa. Vamos lá. Eu te convidei para a gente conversar sobre trajetória, né, cara? Cada um Sim. tem uma história aí. Sabe que isso é interessante, né? As aprovações, cada aprovação tem a sua história, tem Tem. tem seus percalços. Tem as suas E particularidades, né? justamente, cara, por isso que, e eu sei que tu fala isso também, eu acho que eu já te vi numa live com o Zé Roberto, cara. Aham. Acho que foi nessa live que eu vi. E eu me identifiquei bastante com isso, que, cara, não tem fórmula mágica, né, velho? Esse negócio Não tem. tu tem que fazer desse jeito, porque senão tu não vai passar, isso é bobagem, né? Isso Não, o cara que vende fórmula mágica, em uma hora ele vai ter que entregar, né? E aí ele não vai é conseguir. Ele não justamente, consegue. cara. Não, Justamente. não Não, tem cara, fórmula eu acho. mágica. O que tem são dicas pontuais pro sujeito parar de andar de forma sinuosa e tentar andar de uma forma um pouco mais retilínea, né? Eu acho que é sobre isso, assim, que esse auxílio para o pessoal que está estudando se resume. É tirar o cara da escuridão. E eu acho que um pouco isso também porque a gente se reconhece, né, na gurizada. A gente vê que já esteve ali. Às vezes naquele momento, assim. Para teres uma ideia, né, Rodrigo? Essa semana, normalmente o final de semana eu abro a caixinha de perguntas, assim, porque na defensoria é uma pauleira, então eu só consigo no final de semana. E nessa semana eu falei sobre calendário e eu recebi 80 pedidos. Caraca, velho. 80, cara. Eu mandei e-mail para 80 pessoas. Então muitos estão daqui a pouco vendo a live porque eu coloquei no e-mail. Pessoal, estou mandando o material, mas eu vou explicar como funciona o calendário na live. Como que vocês podem utilizar? Porque não tem fórmula, bem como tu estava dizendo. E talvez o calendário não sirva para alguns, né? Talvez você me diga, não, eu não usei calendário. Cara, tá dando para me ouvir bem, assim, porque eu coloquei o fone, porque normalmente daí evita eco, né? Beleza. Cara, tá show. Tá show. Tá, Tá show. ótimo. Qualquer coisa o pessoal vai falando aí embaixo, vai reclamando e a gente ajusta, não tem problema. Não, tranquilo. Então eu acho que é isso, assim, não tem fórmula mágica, mas tem algumas coisas que eu comecei a perceber depois de um tempo, e a gente vai vendo isso até durante o concurso, porque conversa com muitas pessoas. Existem pontos comuns dos aprovados. Isso acontece de uma forma tão frequente que a gente começa a dar risada, né?
Uhum. se reconhece assim, pô, tu também fazia isso, pô, eu também sou assim, pô, e aqui não estou falando de realidades pessoais, né, mas de realidades de estudo, porque as realidades de estudo, elas podem ser semelhantes para pessoas que só estudam, para pessoas que trabalham e estudam, para pessoas que trabalham, estudam e têm filhos. Mas a Sim. realidade de estudo, se ela for semelhante, eles vão se encontrar na segunda fase, na fase oral dos concursos e depois no dia da posse. É impressionante, assim, como isso acontece, né? Então, Uhum. acho que vamos dar uma conversada sobre isso, assim, Claro. porque realmente, assim, ó, a intenção é ajudar a gurizada que está estudando a aprimorar o sistema de estudo, né? Vamos tentar Cara, contribuir. cara, essa tua frase ali foi. Bah, adorei, cara. Anotei aqui, tô anotando, tá? Pode Tá bom? anotar. Tirar o aluno da escuridão, cara. Que frase boa, cara. Eu Que falo frase isso nas boa. minhas aulas, às vezes, né? Quando eu digo assim, olha, se eu conseguir fazer com que vocês enxerguem para onde devem caminhar, tá ótimo, né? Nenhum professor consegue dar toda a matéria ou ensinar como se estuda. Mas se a gente conseguir mostrar para o cara onde ficam as luzes, assim, para ele se guiar, tudo fica mais fácil. Eu tive Uhum. professores que me auxiliaram com isso, então esse é um compromisso que eu levo, assim, de tentar auxiliar. Não importa o que eu vou falar, cara. Se eu dou uma aula de licitações, porque até então eu estava dando aula de direito administrativo, né? Que é a matéria que ninguém quer dar aula, né? Então os caras me convidaram para esse troço aí. Cara, eu ia E te perguntar isso. Tu tá dando aula. Tu tá dando aula onde, velho? eu vou onde ninguém quer, né? No direito administrativo, e agora eu estou indo mais longe, que é a formação humanística e as noções preliminares de direito, tá? Eu dou aula no Supremo TV, que é um cursinho no Rio de Claro, Janeiro e conheço. de Minas, e a convite do próprio Zé Roberto e também do professor Marcos Paulo, que dá aula de processo penal, que Ah, é eu adoro um. ele, cara. Ah, cara, esse cara é um absurdo, assim. Não, O ele é Marcos muito bom. Paulo, porra, é diferenciado, né? E aí ele E, me convidou para dar aula de direito administrativo. Aí no primeiro momento beleza, vamos lá. Eu comecei a gostar de direito administrativo durante o concurso, porque eu aprendi a estudar esse negócio. Foi louco, assim, né? Era a matéria que eu menos gostava antes. E aí, porque eu estudei do jeito certo, eu tirei 10 em direito administrativo na minha prova oral, por exemplo. Eu sabia todas as respostas de todas as perguntas. Foi assim, inacreditável o desempenho, sabe? Nem eu acreditava. E eu pensei, cara, por que será que isso aconteceu, né? E aí eu vi que foi porque eu estudei do jeito certo. Então as minhas aulas, elas são baseadas nisso, assim. Mostrar como o cara deve estudar do jeito certo, uma disciplina que dificilmente é a preferida das pessoas, né? Principalmente em carreiras assim, MP, defensoria, magistratura, ninguém prefere direito administrativo, né? uhum. O cara vai fazer para delegado, o cara gosta do penal e do processo penal e não do Processo direito penal. administrativo. É. Então o que eu digo para eles é assim, ó, meu, eu não quero que tu saia da aula aqui dizendo, meu Deus, eu amo administrativo, eu quero que tu saia dizendo assim, ó, eu sei estudar esse negócio, eu vou, se me perguntarem, eu vou acertar, me serve, entende? E tá aí, teu concurso é de qual ano, Lucas? 2014 ele começou e ele termina em 2015. Eu tomei Foi rápido, posse. então? Ele demorou mais ou menos. Para mim, durou uma eternidade, né? Foi um ano. Cara, o meu foram 2 anos, velho. Nossa senhora, isso aí é tortura, né? Cara, o meu concurso começou 15 de setembro de 2002 Uhum. e eu tomei posse dia 1º de novembro de 2004. Então, 2 anos e 2 meses, velho. É Cara, brabo. é É, sofrido, cara. Sofrido, pra, meu. pra posse o meu demorou. Eu demorei 11 meses pra ser nomeado e isso que eu tava em segundo lugar. Tu passou em segundo, cara. Segundo lugar. Pô, tamo junto, cara. Eu também passei em segundo no Também, processo. Que viu só, os coincidência, segundos serão cara. os primeiros. Que Boa, legal. velho. Boa, Ó, boa. tá aí, E ó, tu... passou comigo ali comentando, Ricardo Fai, hoje é juiz federal, meu amigão. Estudava junto comigo, é da turma das 5 da manhã. Esse é o Pô, cara. legal. Pô, agora que eu tô vendo, tem um monte de colega aqui, cara. O Petenon, o Eduardo Cara, o Katz. Petenon é meu parceiro, assim, ó, de Ah, estudar junto. Tem um colega grande hoje. Petenon, cara. É. Cara, o Petenon é um gurizão que eu conheci porque eu tava no interior. Eu fiquei Sim. quase 2 anos no interior, agora eu tô de volta na capital. Aham. E o Petenon, quando eu tava lá, sumiu em Porto Xavier. Baita Uhum. cara, velho. Baita É. colega. Gente Saudade dele. finíssima.
Se tiver ouvindo aí, Petenon, um grande abraço, irmão. Show de bola. Fiz uma entrevista com ele porque... Tá dizendo que passou cola pra ti na faculdade. Mentira, ele não era meu colega, não vem com essa, Petenon. Grande Petenon, grande Petenon. O Petenon, eu fiz uma entrevista com ele num podcast que eu participo, que se chama ProvaCast, e que é gratuito aí para dar dica de estudo pro pessoal. E esse podcast a gente conversou com o Petenon porque ele tem um perfil de estudante muito que eu gosto muito, assim, que é aquele cara que, velho, não interessa ser o mais brilhante da turma, não interessa ser o mais inteligente da turma, é assim, ó, volantão, camisa 5, vamos para cima deles na base do laço, cara. Que Sim. Se os caras estudam 10 horas por dia, vamos estudar 11 e vamos ganhar no cansaço, sabe? Ele sempre teve esse perfil desde quando ele era agente da polícia. Ele passou no concurso assim, e depois ele me falou, cara, eu vou passar para delegado. Eu falei, velho, já sabe o caminho, vai, só vai. Legal, cara. Faz o teu estudo e vai. Muito, muito legal a história dele também, eu recomendo para as pessoas ouvirem. Mas, cara, vamos lá, eu tô conversando aqui, tô puxando assunto, mas fica à vontade. Cara, mas é isso aí, velho, a conversa aqui na live, cara, minhas lives no início, só para ter uma ideia. Faz um tempo que eu tô com esse perfil aqui. Sim. E eu ativei ele, eu dei uma potencializada nele ano passado. Começou ano passado. Então, o comissário Haldi aí, show de bola, o Everton, um abraço. Legal. Aí. E aí no início, cara, eu criava até roteiro para as lives, cara. Sim. Depois, eu percebi que eu funciono melhor no improviso. Então eu prefiro deixar a conversa correr. Claro que nós não vamos começar a falar sobre Star Wars aqui. Sim. Né? Mas eu acho mais interessante uma conversa fluida. Né? Daqui a pouco alguém faz uma pergunta aqui interessante, importante. Cara, a gente vai por esse caminho. Porque, Perfeito. Velho, isso aqui não vai acabar agora, né? Se a gente precisar Exato. conversar outra live, a gente faz outra live. Então, bem tranquilo. Sim. Mas me mata uma curiosidade. Tu é da onde, cara? Eu sou natural de Santo Ângelo e eu tô trabalhando em Santiago. Tu é de Santo Ângelo, meu? Sou de Santo Ângelo. E eu fiz a minha faculdade lá, né? Então, depois que eu terminei a faculdade, que eu fui para Porto Alegre estudar. Bem naquela transição, assim, eu digo sempre que eu peguei aquela transição daquela ideia que existia, né? Que o cara do interior, para passar em concurso, ele tinha que ir para Porto Alegre estudar, né? Porque os cursinhos eram presenciais ainda. Sim. E eu peguei bem essa transição, que hoje não existe mais. O sujeito, ele pode morar em qualquer lugar. Criciúmal. Ele vai ter aula com os melhores... Lá na terra do William. Lá na terra do William. Ele vai ter aula com os melhores professores do país sem sair do quarto dele. Então, eu peguei bem essa transição e eu sou muito sincero para falar, assim, eu fui aluno da escola da Júris no momento também, em que e eu peguei um momento em que a escola já não sabia se ela estava dando aula para concurseiro ou se ela estava dando aula para juízes recém-impossados. Caraca. O discurso das aulas era como se estivessem já falando com juízes. Mas o material não era condizente com uma aula de quem precisava passar no concurso. Então eu faço essa crítica sempre bem franca, assim, à escola. A estrutura era espetacular, os professores eram parceiros, tudo certo, sabe? Funcionários. Beleza, a proposta estava mal feita. E a partir dali eu percebi que eu precisava entrar nesse novo momento, que era o momento do EAD. Ainda existia na época o curso do LFG, né? Que era aquele semipresencial. Tu ia até o LFG para assistir a aula, né? E aí eu tive aula com os caras que eram, uma seleção, né? Então, os caras que hoje abriram os seus próprios cursinhos, todos estavam concentrados no mesmo curso. Era uma seleção de 70, né? O Brasil de 1970, era inacreditável. Sim, era o melhor curso, eu lembro. Era um negócio absurdo. Então, eu saía, às vezes eu comparava os meus cadernos. Eu sempre fui um cara que depois que começou a estudar, eu pensei, não, vou fazer esse negócio do jeito certo. Né? Então eu ia na aula, montava o meu caderno, chegava em casa, lia o que eu tinha escrito. E aí eu percebia, por exemplo, numa comparação, que enquanto no primeiro curso o meu caderno tinha numa aula lá 2, 3 páginas, no LFG saltou para 15, 20. Era inacreditável a diferença. Tá, mas olha só. Aqui que tá, né? Legal. Tu entrou num assunto que é interessante e importante. Uhum. Tu conseguia anotar tudo na aula? Sim, porque eu levava o notebook. Eu sempre fiz digitava, isso. Então. Sim. Eu sempre digitei e até hoje eu defendo o caderno digital,
embora eu saiba que para absorção do conteúdo o melhor é o cara escrever, porque ele vai escrevendo e refletindo, isso é inegável, tá? Só que assim, ó, é tanto conteúdo e são tantas atualizações que eu pensei, cara, se eu tiver com a minha letra e com a minha lerdeza ter que atualizar esses materiais à mão, eu não vou conseguir. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu tinha um caderno padrão digitado a partir da aula, e se eu estava lendo lá o dizer o direito, eu copiava e colava no caderno. E eu brinco sempre, cara, se eu tivesse vendido os meus cadernos depois do concurso, eu tinha ficado rico, porque era perfeito, né? Que legal, cara. Era muito bom, porque estava tudo recortado, tinha artigo de lei, tinha observação do dizer o direito, tinha... E aí eu comecei a ler, por exemplo, manuais, eu não olhava mais o manual de capa a capa, eu olhava o sumário e eu pegava os tópicos que não tinha no meu caderno. E aí eu só complementava o caderno com os tópicos que eu percebi. Tá, que Lucas, então tu estudou para concurso assistindo aula. Isso, montando o caderno. E anotando o caderno, isso? Anotando num caderno digital. Exatamente. Tá, deixa eu tirar uma dúvida, cara. Na verdade não é dúvida, é só para saber se se bate com... Porque assim, é aí que tá, velho. O que por exemplo, eu oriento os meus alunos, né, mentorandos. Sim. Eu sempre pergunto, tu escreve melhor ou tu digita? O que tu prefere? Alguns dizem, não, eu escrevo. Eu só consigo gravar escrevendo. Ok, mete bronca. Não, digitando, porque senão eu não consigo. Ótimo. Mas daí o que eu oriento eles? Eu digo, cara, olha só. Se tu vai digitar o teu material ali no Word, vai criar um arquivo, cara, imprime esse material. Sim. Eu oriento a fazer isso, porque eu prefiro que estude no físico. Tocar no negócio, eu sei. Isso. E tu imprimia ou não, cara? No início, sim. E quando eu passei para aquela fase já de um estudo bem maduro, em que a gente entra naquela repetição cansativa de, isso aqui eu já li, eu estou relendo, eu estou pedalando o conhecimento só, né? Retomando. Aí eu fui direto pro físico, pro digital. O digital. Porque eu literalmente cansei de imprimir tanta coisa, né? Tanto que depois que a gente passa no concurso, é que eu brinco, né? A gente faz o ritual da grande fogueira, né? Cara, eu botei fora os meus também. Assim, ó, tu bota fora por desapego e por... chega, sabe? E aí eu tinha muita coisa física. E eu, assim, não que eu tenha largado completamente, mas chegou um momento em que o estudo ele estava tão atualizado no digital que eu abandonei e fiquei só no digital. Mas eu já tinha essa bagagem anterior, tá? Isso é importante dizer para as pessoas. Eu tinha essa bagagem anterior. Tanto que esse cara que está nos assistindo, que hoje é juiz federal, o Ricardo sempre estudou só no digital. E eu perguntava para ele, cara, como é que tu consegue? Né? E ele dizia, não, eu não tenho folha e tal. Eu, beleza, mas eu ia lá, tudo impresso e tal. E aí eu gostava de marcar, né? Pô, gastei um rio de marcador de texto aí para assinalar bem, porque, querendo ou não, tem aquela coisa que chamam de sinestésico, né? O estudo em que tu tá conversando com o teu material, é uma troca. Sim. Isso é importante. E aí, sabe como que eu consegui fazer isso no digital depois? Para não ficar aquela leitura passiva, chata? Eu tinha o desafio de sempre aprimorar o material digital. Então eu lia, por exemplo, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Tinha um exemplo gigantesco depois, eu deletava o exemplo. Eu já sei isso aqui. Então o meu material estava em constante atualização e isso me forçava a ler com atenção esse material. Ah, entendi. Tu ia mudando ele, tese. Eu ia mudando ele, dizendo assim, cara, isso aqui já está excessivo. Para que eu economize tempo na próxima leitura, já vou deletar. Pô, isso aqui é muito interessante, eu nunca tinha marcado, marcava em vermelho. Olha que legal. Eu ia fazendo essa atualização. E aí, daqui a pouco, lia alguma coisa lá no Dizer o Direito, copiava e colava só aquele trechinho que interessava. Pronto, o material estava atualizado. Tá, e tu usava, ou usa ainda, tu usava o Word ou tu tinha usava um Word. outro? Não, usava Word. Direto. O mais fácil. E às vezes eu pegava algum material em PDF que colegas me mandavam e tal, e eu convertia para o Word para conseguir copiar e colar e editar esse material, né? Então hoje tem aí na internet, por exemplo, um conversor, né, de PDF para Word. Convertia tudo, recortava, colava, botava no meu caderno. Isso era uma coisa que eu fazia, tá? Eu tentava manter uma uniformidade de material. Então, o meu caderno de direito penal, parte geral, era um. Era um caderno.
Tu tinha organizado isso, cara. Exatamente, por maior que ele fosse. Porque eu comecei a perceber, e eu achava loucura, assim, que alguns faziam, né? Alguns faziam, o cara pegava e lia o manual do Rogério Greco, depois ele ia e lia o manual do Kleber Masson. E eu ficava pensando, cara, como é que esse cara consegue ler coisas diferentes com organizações diferentes, com capítulos em sequências diferentes? Eu não conseguia fazer isso. Então, o meu caderno era, com base nas aulas do Rogério Sanches, tudo o que eu lia de entorno, se eu lia o livro do Masson, eu achava uma informação importante, eu tirava do livro dele e colocava no meu caderno, no lugar em que as coisas estavam de acordo com a minha organização. Porque isso me permitia também, na hora da prova, fazer aquela visualização do material, né? Que a gente faz. Isso aqui tá lá, beleza. Uma memória então, visual, cara. É, uma memória visual e se chama também de memória de reconhecimento, né? Depois de um tempo, a gente começa a acertar coisas que nunca viu. Por que a gente faz isso? Porque, eu cheguei num ponto que eu pensava assim, ó, isso aqui não tá no meu material. Quer saber, se não tá no meu material, esse negócio não existe. Tá errado essa alternativa. Porra! Porque assim, quer saber, a chance de estar errado é maior do que de estar certo. Né? Eu nunca li esse negócio, se eu tivesse lido eu teria incluído ali mesmo que fosse uma observaçãozinha. Então, começa a acertar coisas porque elas não estão no material. Chega nesse Tu ponto. estudou quanto tempo, Lucas? Tu ficou estudando quanto tempo, cara? Eu estudei exatamente os 3 anos de prática jurídica. Eu tive a felicidade, que eu digo, a bênção dos meus pais me auxiliarem durante esse período. Então, eu tenho que fazer essa diferença para que as pessoas, às vezes, não pensem, pô, mas a minha realidade é diferente. Né? Eu sempre digo, conheça a tua realidade. Beleza. Eu me formei e aí consegui dar esse passo. Assinava peças para contar a prática jurídica, que já era exigida na época, e aí eu peguei e a minha atividade principal do dia era essa, né? Eu brincava com o meu pai, né? O meu pai perguntava, Lucas, como é que foi o estudo hoje? Eu dizia, pai, foi igual ao trabalho, porque o meu estudo é o meu trabalho. Né? Perfeito. Eu via ele como isso, colocava ele como a principal atividade do dia e jogava ele para o principal momento de energia do meu dia. No meu caso, era o período da manhã, né? Da manhã. Por isso que eu estudava, eu acordava às 5 da manhã, estudava das 6 ao meio-dia, de tarde estudava o que aguentava, daí. Assim, o que dava. E de noite, cara? E de noite? Nunca estudei. Não consigo. Depois das 6 da tarde eu sou uma velha. Eu gosto de olhar a televisão. Tu é novo, né, cara? Que idade tu tem, velho? Tenho 32. Nossa, tu é um guri, cara. Eu sou um vovô do teu lado, velho. Que loucura. Não, que isso. Tu tá melhor que eu, posso te garantir. Tu sabe, cara, tu sabe que é interessante isso, né? Eu não me sinto com 45. O único momento que eu percebo que eu tenho já 45 anos é quando eu paro e começo a fazer um revival. Eu digo, pô, cara, eu já vivi muita coisa. Já foi coisa. Já foi muita coisa. Mas eu percebo que eu já sou mais velho. Sempre, cara, tu vai ver isso. Vai chegar uma hora que tu vai encontrar pessoas mais novas que tu. Tá acontecendo já. Já tá acontecendo, entendeu? Nos estagiários. Eu tô apavorado. Cara, eles não viram tipo a Copa, assim, ó, velho. Eles não viram a Copa. Os estagiários não viram a Copa. Eu tô apavorado. Imagina, cara. Tipo assim, no meu trabalho eu chego e aí eu digo, quanto tempo na polícia? 4 anos. 4 anos? Pô, já tô 17 anos na polícia, cara. Eu tô velho, cara. E aí, te ouvindo falar do estudo, que tu pegou uma transição, cara, eu saía da aula do Sejur, cara, isso é velho, cara. Os donos eram o Marcelo Ribeiro, como é que é o procurador ali? Nossa, cara, tô com o livro dele aqui. Caraca, me esqueci o nome dele, cara. O Tuns, cara, Gilberto Tuns. O Tuns. E eu lembro que eu saía da aula do Marcelo Ribeiro, que eu adorava, cara. Sim, o Marcelo Ribeiro é carioca, né, velho? Então ele sabia da aula. Dava uns exemplos muito bons, cara, era top. E eu saía da aula dele, eu estudava no Centrão de Porto Alegre. E eu ia pro Tribunal de Alçada tirar xerox das jurisprudências. Aí tu vê que eu sou velho, né, cara? Essa parte eu já peguei. Puta que pariu, cara. Eu era velho, eu sou velho, cara.
Então, assim, eu tive que compreender toda essa mudança, né? Hoje esse Sim. negócio de, eu tenho que ir para a capital estudar, isso é frescura, cara. Não tem que vir coisa Não existe nenhuma. mais isso. Não, 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 não. Acabou, Não cara, existe mais. acabou. Não existe Tanto mais. é que eu indico, cara. Cara, quer fazer um curso de processo penal, que é um módulo, precisa assistir videoaula, faz o do Marcos Paulo. Eu indico Sim. do Marcos Paulo, cara. É muito bom. Nossa senhora, eu vi umas aulas assim, eu fiquei apavorado. Porque o cara é muito bom, velho. O cara é muito didático, Ele né? exaure o tema e ele fala numa seriedade assim que não tem como esquecer. Ele tem uma didática e uma completude de temas. É impressionante. E existem outros caras que são muito bons, né? O Renato Brasileiro, eu tive aula com ele. Tem muito cara bom por aí, assim. Tem No Rio muito Grande cara do Sul. bom. Tem muito Eu cara gosto bom. muito do Davi André, que dá aula aqui no Rio Grande do Sul, é meu amigo, assim. O Davi Grande formou, Davi. pro pessoal da polícia, assim, cara, quem não passou É. pelo Davi André, os caras, não, mas como assim, não, né? Todo mundo conhece o Davi André. Cara, o Então, Davi é um querido, cara, um querido. Ele não tá assistindo aqui, mas já deixa um beijão, vamos um dar um abraço pra ele. abraço pro Davi, é Gosto um muito mestre. dele, cara. Gosto muito dele. Um cara muito inteligente, muito bom também. Um cara muito didático, né? Sabe o que É. fala. Tem E ele tem propriedade uma no que qualidade diz. que eu gosto muito, que é conduzir com seriedade as aulas dele. Ele sempre dá as aulas com o máximo de seriedade, porque ele percebe e ele sabe disso, que ele está tratando do futuro das pessoas ali. Sim. Cara, na aula do Davi não tem atraso, não tem conversinha fiada. Ele faz a piada no momento certo para dar aquele descanso para o cara conseguir voltar com tudo. Era isso que eu estava atrás. E quando eu vi ele dando aula, eu falei, cara, esse cara respeita o tempo do estudante, ele respeita o dinheiro, ele respeita o investimento. Por isso que eu elogio tanto ele, assim. Gosto muito dele. Eu Sim. conheço ele pessoalmente, assim. Depois eu até fiz um projeto com ele e tal. E foi muito legal, assim. Nesse projeto dele, ele formou. O próprio PTNOM entrou nesse projeto, que o nome era Operação Delta, era para formar delegados. E Legal, eu não lembro aí disso. foi bem legal, assim. O Davi, e aí começou a aprovar a gente em vários estados, assim. Porque ele manjava tudo, né? Ele manjava os Cara, concursos policiais do início ao fim. entendi. Cara, eu vou entrar não é ponto polêmico, tá? Mas Vamos lá. queria conhecer a tua opinião sobre, cara. Uhum. O que eu percebi e percebo ainda de alguns estudantes aí, de alguns concursandos, cara? Uma reclamação das videoaulas. Tá. Reclamação no sentido de, é um pouco enrolado, demora. Depois que eu testei estudar por um livro, por exemplo, um livro do Leonardo Barreto, de processo penal, eu vi que rende mais. Uhum. Eu já conversei com um aluno que assistia videoaula e a videoaula tinha uma transcrição Sim. da videoaula. Sim. E eu lembro que eu falei para desses meus alunos assim, tu já testou estudar pela transcrição? Só a transcrição. Tem vários cursos que estão fazendo isso agora, né? Daí ele, não, então testa, vê como é que é o tempo e teu aproveitamento. Sim. E mais, aí eu pedi para o aluno fazer um teste. Cara, então estuda determinado conteúdo, sei lá, por exemplo, concurso de agentes, parte geral de direito penal. Uhum. E faz algumas questões relativas a esse assunto. E o aluno me disse assim, professor, não tinha todas as respostas pela transcrição, mas quando eu fui no livro que o senhor me indicou, eu encontrei. O que ficou para esse aluno? Cara, é melhor eu estudar por um livro completo do que assistir essa videoaula. Eu queria a tua opinião sobre isso, Lucas. O que tu tá vendo, cara, no mercado? Assim, realmente, é difícil, eu acho que o aluno tem que se conhecer. Existem alunos que, quando leem o seu caderno, lembram da voz do professor. Eu me lembro que, por exemplo, eu tive aula com o Rogério Sanches e como ele tem aquela voz rouca, bem típica, eu lia o meu caderno e eu lembrava dele falando. Quando eu lia o caderno, era como se ele estivesse lendo o meu caderno para mim. Porque eu lia o meu caderno com a voz dele, era inacreditável. Isso me fazia ter, de certa forma, uma dupla memorização. Agora, a pergunta é, isso é necessário? Talvez não. Porque se o sujeito ele faz esse tipo de teste que tu está mencionando e ele consegue perceber que pelo livro ele tem um rendimento melhor, eu não vejo problema e eu não vejo necessidade na videoaula. Eu tenho uma observação que é importante fazer. Muitas pessoas nos escrevem e dizem assim,
Lucas, Rodrigo, eu gosto da aula, mas eu gosto da aula presencial. Cara, para esses eu tenho uma advertência bem importante que é a seguinte, meu amigo, talvez o que tu esteja fazendo é procurar sensação de estudo e não estudo em si. Sensação de estudo é se arrumar para ir na aula, é se despedir do pai e da mãe, é ir para a aula, é ir lá, entrar conversar com os colegas no cafezinho, Uhum. ver um pouco da aula, tem todo o trajeto de volta, chega em casa, te perguntam onde tu estava, tu diz, eu estava na aula. Tu tá pagando para ter a sensação de que tu é um estudante. Sim. Enquanto isso, tu poderia ter visto 2 aulas completas no virtual, porque tu consegue acelerar o vídeo se o professor fala muito lentamente, porque tu Sim. consegue pular temas que não são interessantes. Então, entre virtual, entre a aula à distância e a presencial, aqui eu tô cada vez mais vendo que aqueles que passam conseguiram entender isso. Meu, não adianta eu Uhum. ter sensação de estudo, eu preciso ter estudo, ponto final. Ponto final. Agora, se eu Concordo, cara. tenho estudo lendo o material, se eu tenho estudo lendo o manual, vai, segue nele. Porque isso é muito claro, né, Rodrigo? Depois que a gente vê uma aula de 2 horas, mesmo se a gente faça uma degravação, como se fosse palavra por palavra do professor, anotando até a Uhum. piada, se tu for ler essa aula depois, eu aposto que você leva 1/3 do tempo do que levou para ver a aula. Justo. Então, não tenha dúvidas. Se consegue absorver de forma correta, assim, vai pela leitura. Vai pela leitura. No longo prazo tive dificuldade de memorização. Talvez o teu ajuste seja de revisões e tal. Sim. Ou, meu, aí o teu esquema é aula, né? Eu sentia que eu precisava da aula lá no início porque eu tinha aquela sensação de que eu não tinha base. Eu não sabia sequer por onde estudar, Uhum. né? Entendi. Então eu pensei, cara, quer saber? Eu vou entrar num lugar em que os caras me dizem o que eu tenho que estudar e talvez por onde eu tenho que estudar, né? E se não for esse o caso, pelo menos eu já vou ter condições de olhar manuais que estão disponíveis lá na livraria e conseguir filtrar o que é para concurso e o que não é. Uhum. O que serve e o que não serve, né? Porque tem muito curso antigo que já não vale a pena e tal, né? Coisas muito, muito demoradas. Uhum. E aqui que entra, se tu me permitir, aqui entra a minha promessa, né, para o pessoal do e-mail lá. Eu fiquei feliz que as pessoas responderam, mas eu fiquei preocupado porque eu vi elas numa situação que eu estava no final do meu primeiro ano de estudo. Veja que eu demorei 1 ano para perceber. A minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ela chegou no final do ano, até eu me lembro claramente, assim, ela disse assim, como é que tu tá fazendo o teu estudo, né, lá no final do ano da Júris? E aí eu disse, não, eu releio o material do dia. E ela, e tu acha que isso tá funcionando? Tu acha que tá? E ela disse, mas e se tu fizeres questões lá do início do ano, sobre os temas do início do ano, como é que tu acha que vai ser o aproveitamento, né? Eu resolvi fazer lá uma bateria de questões e eu vi que o meu aproveitamento não tinha melhorado praticamente em nada, né? Eu tinha feito um estudo muito parecido com aquele que a gente faz na faculdade, né? A gente estuda o que está vendo de forma mais recente. E estudo Sim. para concurso não é isso. Estudo para concurso é estudo de longo prazo, né? É um Isso. oceano de conteúdos com 3 centímetros de profundidade, né? Mas é um oceano. Boa. É um oceano. Então, ela sentou e disse assim para mim, tá aí, qual é o plano pro segundo ano? Eu disse, acho que é continuar assim, não sei. Ela disse, já pensou em montar um calendário? Eu disse, não. E ela, vamos tentar fazer isso e vamos tentar encaixar o edital que tu quer passar dentro de um calendário que tu acha razoável de estudar. E aí ela me perguntou quanto tempo tu acha que tu demora para estudar o edital para a Defensoria Pública, que é o concurso que tu quer. E eu chutei pensando em jogar para frente, para ser tranquilo. Bota aí 6 meses. Tava disse, tranquilo. Pegou, Excel 6 meses. Eu me lembro que tinha segunda, terça, quarta, quinta. Excel 6 meses. E aí eu comecei eu peguei o programa do edital do concurso anterior e comecei a inserir os pontos. Direito civil, obrigações. Acho que leva 2 dias. Direito penal, não sei o quê, teoria da norma, levo 2 dias. Rapaz, faltou dia.
E aí eu comecei a pensar, pô, como é que eu não tinha visto isso aqui ainda? Eu ia chegar lá no meu concurso e eu teria visto um terço da matéria, porque a gente sempre quer ver tudo à exaustão, né? Uhum, E sem ter isso. conhecimento longitudinal do tempo que a gente tem, tu fica ali patinando, estudando o que gosta, estudando o que já estudou, e aí termina de estudar aquilo, dá uma avançadinha, aí volta para o que gosta, porque é onde fica confortável, né? Então, eu sentei e fiz esse calendário, e isso foi um marco no meu estudo também por um outro fator. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a partir desse momento eu comecei a perceber que assim, ó, meu Deus, eu não sei quando eu vou estudar licitações. Eu não sei quando eu vou estudar crimes contra a vida. E aí eu queria estudar tudo no mesmo dia. Percebendo esse problema, eu pensei, não, então agora eu vou sentar e vou concretizar esse calendário aqui e vou ir jogando os pontos conforme eu acho que eu consigo estudar. Fiz essa primeira experiência e com o tempo eu ia adaptando. Por isso que o calendário que eu enviei para as pessoas, ele é editável. Ele não é Uhum. fechado. Até porque tem um dia que não vai dar para estudar. E aí você vai precisar jogar as coisas. Não dá para simplesmente pular, né? Então, esse calendário ele me ajudava em duas coisas. Ele, como disse a minha namorada, né? Ele espacializava o meu estudo. Ele criava um compromisso de estudo, porque eu olhava e dizia assim, ó, meu, eu tenho que estudar esse negócio hoje, porque amanhã já é outro ponto. Se eu não estudar hoje e resolver parar na metade, ferrou. Eu vou ter que arrumar outro dia para complementar isso e estudar tudo que vem depois. E além disso, ele diminuía a minha ansiedade, porque ele me dizia assim, cara, fica tranquilo, tu quer estudar atos administrativos hoje, mas isso é tema daqui 2 semanas. Sim. Algumas Cara, pessoas não fazem isso porque nunca tentaram e outras talvez porque não vai dar certo para elas. Mas para mim funcionou muito. E é por isso que eu digo para as pessoas, invista daqui a pouco uma manhã de domingo organizando esse calendário e tente aplicar ele por 1 ou 2 semanas. Se não der certo, eu sou o primeiro a te dizer, abandona, velho. Agora, mas se der certo, pô, aí o teu estudo subiu de nível. Mas, Lucas, eu tô te ouvindo aqui e fiquei pensando, cara. Tu sabe que quando eu estudei, eu não tinha essa organização. Porque o que tu tá me Uhum. passando é que tu organizou, cara. Tu Eu organizou, organizei. inclusive, espacialmente o teu estudo, Exatamente. tá? E é isso que todo mundo precisa, É. né? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. Deixa eu girar a câmera aqui, cara. Eu tenho aqui, ó, cara, deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, ó, eu criei um cronograma de estudos, tá? Para Perfeito. delegado. Uhum. Então, cara, aqui tem uma parte inicial, ó, onde é que eu trago, ó, Materiais. sugestão de livro aqui, cara, do Sanches, do Aham. Salim, cara, que eu adoro. Então, cara, tem toda uma parte aqui da metodologia do meu curso, da mentoria. E Sim. aí, assim, ó, cara, por exemplo, aqui, ó, cara, é um cronograma para delegado, tá? Então Que eu explico legal. quais são as matérias raízes, né? O Boa. que é matéria recorrente, mas não tão. E aí, cara, olha só, cara, eu coloco aqui, ó, é isso que tu fez, ó. Aham. Semana 1, 2, 3, 4, 5. Então, na semana 1, na segunda, o cara vai estudar penal e direitos humanos. Uma matéria pesada e uma matéria mais leve. Isso é outra coisa que eu falo sempre. As É, pessoas cara. mandam muito, né? Quantas matérias por dia? Aplica o método de não sei o que, estudar 15 minutos cada coisa. Meu, uma principal e uma secundária. Faça isso. Isso, cara. Se tu conseguir chegar na secundária com energia, troféu, sabe? Troféu. Uhum. Porque no início, eu admito, eu estudava só uma. Só uma. E aí depois eu comecei a incluir a secundária. Porque quando a gente estuda só uma, a gente esgota, né? E aí tu chega no final, pô, cansado. E eu pensei, cara, tá faltando disciplina aqui. No caso da defensoria, eu precisava estudar ECA, precisava estudar consumidor, precisava estudar execução penal. E eu pensei, Uhum. meu, não tem dia para ser exclusivo desse negócio. Eu vou ter que incluir. Perfeito. É. Então eu colocava uma principal e uma secundária. Esses Mas, dias cara, por favor, pode mas, tu, falar. mas tu vê que isso também vai muito do dia a dia do aluno, né? Do Sim. concursando. Se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele tem filho, se ele não tem filho. Então, É. eu, por exemplo, eu entrego um cronograma com 2 matérias por dia sempre. Uhum. Cara, e não são só 2 matérias. Dentro desse cronograma, o cara revisa, o cara resolve questão
Sim. E aí entra num ciclo infinito, cara. E eu digo infinito porque, cara, isso só vai parar quando tu for aprovado. Até passar. Até passar, cara. Até passar. É. Então, cara, e olha só, quando eu estudei, eu não tinha isso organizado. Cara, eu não tinha isso. Eu demorei. É que, claro, eu me formei e o concurso para delegado demorou 3 anos para sair. Sim. Então, eu tinha tentado antes uns concursos para promotoria, né, para o Ministério Público, bati na trave. E aí, quando saiu para delegado, eu já tinha formado a minha base de conhecimento sólido ali. Cara, eu já estava revisando praticamente tudo, né? Tem essa fase, né? Tem a fase da É, construção e depois tem a fase da revisão que é quase que uma releitura maçante daquilo que já foi visto. Mas deixa eu entender uma coisa, cara. Tu começou ali quando a tua então namorada te questionou como é que tu estava estudando. Tu já tinha previsão de concurso a sair pela defensoria ou não? Não. Essa previsão ela aconteceu quando veio a notícia, assim, a defensoria vai lançar o concurso 8 meses depois. Então eu já tinha feito uma volta no calendário. Ah, entendi, cara. E aí eu já tinha visto os meus erros no calendário, já tinha visto tudo. Cara, foi determinante, assim, ó. Eu ter percebido o quanto isso era importante, sabe? Uhum. E aí um segundo calendário foi emendado no primeiro, né? Porque aí eu só espelhei para frente, reduzi coisas que dava para reduzir, coloquei complementos e pau no segundo agora. Vamos lá, cumprir, bater meta, né? Eu tenho uma outra situação que eu colocava no meu calendário. Na verdade, eu não colocava ela no calendário, mas eu usava o calendário para ela. Eu fazia eu não tinha dias certos para fazer revisões, mas eu fazia assim, ó. Se eu estudei hoje Direito Civil Obrigações, eu terminava o estudo ali e eu fazia 5, 10 questões de obrigações rapidinhas. Eu pegava as menores e eu respondia só para ver Isso é outra coisa importante, tá? Tem tanta coisa legal para falar, né? Vamos lá. Cara, tem muita coisa. Assim, ó, no dia, meu amigo, não ache que as questões que você resolve no dia do estudo servem para ver se você aprendeu alguma coisa. Essas questões do dia, elas só servem para mostrar que o material é bom. Se tu lê um material de 50 páginas, você foi resolver questões daquele ponto e não acertou nenhuma, joga o material fora. Não te desespera, é o material que é ruim. Tá? E aí tu vai pegar outro material e vai estudar. Agora, como que tu vai ver se tu memorizou, se tu entendeu aquele ponto? É no decorrer dos dias. E eu digo sempre para os alunos, por que vocês decoram o celular da namorada? Não é porque vocês ficaram um dia inteiro sentado lendo 50 vezes e falando 995, não é isso aí. É porque tu lembra desse dado todos os dias, durante meses. É por isso que tu lembra, decora o número do teu CPF. Porque tu fala ele no decorrer do ano várias vezes. E o estudo para concurso também é assim, para qualquer coisa é assim que a memória se forma, né? Ela se forma no decorrer do tempo. Então, o que eu fazia? Onde eu quero chegar com isso? Eu terminava esse estudo de civil obrigações, no outro dia eu estudava constitucional, controle e constitucionalidade. No dia de constitucional, eu fazia algumas questões de constitucional, controle e constitucionalidade, para ver se o meu material estava ok, beleza, ele está ok, e eu fazia uma ou duas de obrigações. Lá no terceiro dia, eu fazia uma de obrigações, uma de controle e constitucionalidade. Uma questão eu fazia. E aí eu ia puxando essa linha para frente ao máximo que eu conseguia. Lá na frente, eu já estava respondendo questões de obrigações de controle de constitucionalidade, de teoria da norma, de execução penal, sabe? E aí eu começava a diminuir. Beleza, agora já respondi muitas de obrigações. Não preciso mais, vou dar um tempo. Lá na frente... Cara, vamos lá, deixa eu te perguntar isso, que para mim é importante. Até para o pessoal que está nos assistindo aqui, que tá legal o público. Tu analisava as questões ou tu só fazia? Não, eu usava um livro de questões comentadas, que eu posso indicar. Eu já participei de livro de questões comentadas, mas eu indico um outro. Por quê? Porque é melhor. Não tem problema. Boa. Que é o livro de 10.000 questões da editora Foco, do Vander Garcia. A diagramação é melhor, os comentários são mais objetivos,
a forma de apresentação das questões é muito parecida com uma forma de apresentação em prova, até aquele tamanho de questões. Esse livro é muito bom e ele é um livro gigantesco. Ele começa a ser bom no sumário. Vende aonde, cara? Só pra na editora Foco. Esse livro, esse é do Vander Garcia, 10 mil questões concursos jurídicos. Tem questões de juiz federal estadual, Procuradoria da República e promotor, promotor de justiça, DPU e DPE, delegado de polícia e também ele vai até analistas de tribunais. Todas as questões desses concursos eles reúnem nesse livro, professores comentando as questões, comentários objetivos, certeiros. É muito bom esse livro. E ele começa a ser valioso pelo sumário. Por quê? Porque pelo sumário eu consigo ver quais são os pontos mais importantes de cada uma das matérias. Porque, cara, em direito penal eu abro e crimes contra a fauna tem uma página de um livro de 10 mil questões. Uhum. E crimes contra a administração pública tem 30 páginas de questões. E eu pergunto, qual é a parte que tu mais tem que estudar? A que tem mais questões. Sim. É isso? Esse livro aqui, cara? Conhece esse aqui? Conheço. Edital esquematizado, né? Não, cara. Esse aqui é um Mapeando Edital. É um Mapeando Edital. Cara, é um livro da Juspod muito bom, cara. Onde tem um mapa de incidência. O que mais cai. Tipo sei. Cara, ele é gráficos, muito bom. Né? Eu utilizei bastante ele como material fonte para o meu cronograma. Apontando o que mais está caindo. Porque, cara, ontem eu estava falando com uma aluna e eu estava perguntando, mas e consumidor na tua prova? Aí vai cair... Não, vai cair uma questão de... Cara, então é o seguinte... se não der tempo, tudo bem. Tu tem que estudar o que mais vai cair, né? Lê o CDC e acabou. E acabou. Isso aí. Uma vez. Não vai ficar lendo o manual do consumidor, sei lá o quê. Não. É isso aí. Exatamente. É saber o que cai. Eu não encontrei o livro, cara. Eu não encontrei o livro. Ele tem. É um livrão, capa azul. Até esses dias um cara me pediu, é da editora Foco. É Vander Garcia, o organizador. Ele é até professor de administrativo, o Vander. Qualquer coisa, depois te mando o link aí. Talvez esse livro não esteja atualizado por uma razão, né? Nós tivemos, na pandemia, interrupção de provas. E aí os caras não atualizaram o livro de questões Pode mais, ser. Né? Talvez seja isso. Eu achei um com 10 mil questões aqui, achei uma com 5 mil. Mas daí da talvez... OAB, cara, da OAB. Não. É dessa mesma coleção, mas é concursos jurídicos, 10 mil questões. Tá? Não, vou procurar depois com calma. Muito bom o livro e tal. Eu utilizava ele, assim. E aí, o que eu ia fazendo? Eu simplesmente, para não usar o site, né? O site tem toda aquela chatice do filtro, do clicar, demora. Aí tem um comentário de um sujeito reclamando da vida, o outro reclamando da banca, o outro botando que a questão deveria ser anulada. No caso do livro, não. O comentário é sobre a questão, ponto final. Né? Cara, mas diferente do que concurso. Eu acho interessante, às vezes, dependendo do site, porque tu estudou determinado ponto, tu vai lá e filtra aquele ponto, ele te joga algumas questões, sabe? O livro ele também permite isso, porque tu vai em direito penal, crimes contra a fé pública. Sim. Só tem aquilo ali, sabe? Cara, tá, mas e a revisão do teu material, cara? Aí tá. Como é que Quando que eu relia? Eu relia quando as questões me diziam que estava no momento de fazer essa releitura. Então, se daqui a um mês eu tentava fazer uma ou duas questões lá de direito civil obrigações, que foi aquele primeiro dia do calendário, e eu batia na trave e eu pensava, rapaz, está começando a ficar difícil. A questão está me dizendo que é o momento de revisar. Entendi. Então, eu utilizava elas como um sinal para me dizer, está na hora de revisar, não precisa revisar, segue. Daqui a pouco, o controle de constitucionalidade foi um ponto que eu revisei 5, 6 vezes. Direito civil e obrigações, eu não precisei revisar todas essas. Eu revisei 2, 3. Então, as questões iam modulando essa dica sobre quando revisar. Qual é o problema disso tudo? As questões têm que ser levadas a sério como esse critério, né? Eu não podia ficar lá semanas sem resolver questões dos pontos que eu já tinha estudado.
E eu só fazia questões dos pontos que eu já tinha estudado. Porque esse negócio de fazer questões daquilo que tu não leu, para mim é tortura, sabe? Não, Vou também ver como é acho. que eu tô. Às vezes o pessoal me manda assim, todo domingo eu faço simulado. Aí eu pergunto quanto tempo tá estudando? Tô estudando há 3 meses. Tá fazendo simulado para quê, cara? Tem Aqui. muita coisa que tu nem leu ainda. Então, faça questões dos pontos que você já estudou. Como é que eu faço isso? Utilizo o livro ou o filtro do site, ponto. Né? Ah, que legal, cara. Eu penso da É. mesma forma. Eu penso da E mesma para forma. saber o que já estudou, ou usa o calendário, ou vai ter que ter uma anotação minimamente precária ali para lembrar o que já Aham. estudou. Senão o sujeito vai ficar, segunda eu não me lembro, terça eu pulei. Né? Aí com o Cara, calendário isso facilita, né? mas aí que tá, cara. Eu acho que o cara ter um cronograma de estudo, cara, hoje em dia é meio que fundamental, cara. Porque sem Eu essa organização, tu vai ficar o quê? Tateando os livros, daí onde é que eu parei mesmo? Não dá, cara. tenho uma outra coisa que é assim, ó. Sabe o que eu fazia sempre? Porque, cara, estudar é penoso, não é fácil, sabe? Tem dias que tu acorda e tu pensa assim, ó, meu amigo, eu não vou estudar, sabe? Quer saber? Eu vou olhar Netflix. Saiu a Aham. nova temporada do não sei o quê. Não quero esse Aham. troço, né? Então, o que eu fazia para dar o passo inicial no dia anterior? Eu olhava o calendário e dizia: amanhã é dia de processo civil recursos. Eu já Uhum. separava o meu material, eu deixava tudo certo para no outro dia, quando o cansaço bate, eu só acordo e executo. Eu não vou procurar livro, eu não vou ver né, onde é que está a folha da apostila, nada disso. Eu sento e leio, sabe? E aí faço isso para o dia posterior. Então, sempre o final do dia era essa preparação para o dia posterior, para eu simplesmente sentar na cadeira e começar a executar, sem estresse de o que eu vou estudar, onde eu vou estudar, por que eu devo estudar. Meu, não tem divagação, é só execução. Eu tenho uma história muito engraçada de um amigo que morou comigo, até ele é policial civil, o Raul ele foi morar comigo em Porto Alegre para fazer a academia, né? Eu acho que eu sei quem é o Raul, cara. O Raul Nunes lá, agora tá lotado lá em Santo Ângelo, ele é escrivão. E o Raul, ele Sim, sabia que eu acordava às 5 da claro, eu manhã para sei quem é. estudar. É. Eu sei O quem é o Raul. Raul, Não, o Raul tá. Cara, o Raul tá na regional, cara. Lembrei dele, cara. o Raul tá trabalhando com o Sodré, eu acho, né? Isso, tá na regional, gente boa, cara. É, Fortinho, né? Todo. é. Isso. Aham. O Raul, Gente o boa, Raul, gente o boa. Raul morava metódico que só ele, né? O Raul, ele acordava 5 para 5 porque ele se considerava visita na minha casa. E ele dizia, não, a visita não pode acordar depois do dono da casa. Eu dizia, cara, tu é louco, velho, vai dormir. E aí ele todo metódico. Cara, tem um monte de história com o Raul, assim, ó. O Raul é aquele cara tão metódico que ele colocava, assim, de noite, antes de dormir, ele botava o pote de cereal que ele ia comer no outro dia de manhã, ele organizava as camadas Caraca, com não velho. sei o quê, tudo assim, ó, milimétrico. Aí eu ia lá com uma colher e misturava, assim, ele acordava no dia, pô, o cereal aí perde o... Cara, mas enfim, o Raul sabia que eu acordava às 5 da manhã. E teve um maldito de um dia, lá no meio do ano, um julho brabo, horrível de frio, que eu acordei, cara, o celular despertou e eu pensei, não, Vou dormir. hoje não vai. Bah, pra quê, né? Deu 5h20, entrou o Raul no meu quarto. E aí, todo mundo lá em Santo Ângelo torcendo e tu aqui vagabundeando. 5h20 já? Como assim não vamos acordar? Eu digo, puta, não é verdade, cara. Vamos lá que não podemos decepcionar o pessoal, né? E aí vai nessa, cara. Aí levanta e só executa, né? Porque é impressionante a quantidade de dias que o troço se Mas aí que arrasta. tá, cara. Tem que Mas olha, vencer, não tem. cara, tu falou tanta coisa aqui que daria pra ficar divagando e esmiuçando. Esse Sim. teu planejamento, cara, anterior. Isso até inclusive tem num livro aqui que eu gosto muito, Hábitos Atômicos, cara. Quando a gente quer, quando a gente quer que um hábito se consolide, tu vai quebrando, né, cara? E isso que tu tá Isso. fazendo já é algo fácil de fazer, que é separar o livro para outro dia. Então, Isso. mesmo tu sem vontade, cara, tá ali pronto, cara. Eu Pronto. quero caminhar, eu preciso fazer academia todo dia de manhã. Cara, já deixa ali o tênis, a roupa pronta, que tu, quando tu pensar em não ir, cara, mas já tá ali. E aí tu já começou, Exatamente. então tu faz, né? Então esse Exatamente. De plano. certa forma, o Raul também me ensinou isso aí, né?
do Olha jeito só, metódico dele, ele me mostrou, cara, ele consegue executar porque ele deixa tudo organizado. E facilita, aí cara, a execução, facilita. né? Quando ele Facilita, acordou, facilita. ele já está na metade do caminho. É Né? Ele isso não aí, precisa cara. acordar e sair pensando se ele vai ou não fazer. Ele já tá, velho, já tá decidido que vai fazer. E aí é Não, só é fazer. bem isso. É bem isso. Não. E outra coisa que eu queria comentar, que tu estava falando antes de curso presencial e EAD, eu concordo contigo. Para mim, hoje não tem mais espaço o presencial, Sim. apesar de ser muito bom, né? Ontem eu falei com uma menina que está estudando para juíza do trabalho Uhum. e ela viajou para fazer um curso em São Paulo, cara. E ela me disse na volta, disse, nossa, que coisa boa. Yeah. Encontrei pessoas, fiz RP, conversei, troquei ideia, muita ideia de como está estudando, por o que está estudando. Então tem esse lado bom, né? Tem, é legal. O presencial é legal, porque tu vê gente, né, cara? Isso, e aí, querendo ou não, o ser humano é um ser social, né, cara? A gente Com ficar certeza. sozinho, a gente morre, né, cara? A gente não É. aguenta ficar sozinho. Mas em questão de gestão de tempo, até tem uma live muito boa do Samir, ele fez há pouco tempo sobre gestão de tempo, ele fala sobre isso, Aham. né? E otimização do tempo durante o dia. Se tu parar e pensar de ter que pegar um carro, levar 20 minutos para chegar num curso, Não depois faz volta. sentido. Cara, não faz sentido, Não faz justamente, não sentido. faz sentido, cara. Mas Sabe por que quando que que eu é bom recomendo? isso? Eu Oi? recomendo para prova discursiva ou para prova oral. Aí vai para o Sim. cursinho presencial, porque aí você vai estar numa fase tão desesperadora do concurso que só se fala disso. Ninguém fala de futebol na preparação da prova oral. Na Sim. preparação da prova objetiva é zoeira, é futebol, é meme, é internet, é o caso que está dando na televisão. A conversa vai para outro canto. Agora, nas fases mais avançadas do concurso, tá todo mundo desesperado. É Então a verdade. galera só fala disso, só fala do concurso. E aí a intensidade das trocas vai te beneficiar. A intensidade das trocas do presencial vai te beneficiar. Tu tá Uhum. aqui, tem um cara falando lá sobre uma outra coisa, uma novidade, tu, como é que é isso aí? Pum, pum, vai agregando, né? Uhum. Para as fases avançadas. Para o início, prova objetiva, construção do momento inicial do estudo, fica na tua casa quietinho, faz o teu feijão com arroz, constrói a base, chega nesse patamar de revisões, você vai ver como o índice de acertos vai aumentando. Essa parte das questões, assim, até eu acho importante falar, eu comecei a... Eu era o cara que acertava metade das questões, tá? Eu acertava 54 de 100, 53 nos concursos que eu fazia Uhum. no início do meu estudo. E a minha prova da defensoria eu acertei 83 de 100. E o ponto de Então, corte ficou em quanto? 72. Porra, tu foi É, Eu muito já, bem, cara. eu já saltei em segundo. O cara que ficou em primeiro no meu concurso foi o Zé Roberto. E o Zé Ah, Roberto ele sim. acertou 85 na primeira fase. E aí depois a gente foi junto até o final. Ele em primeiro e eu em segundo. Mas aí ele passou no Rio de Janeiro. E aí tomou posse lá e para tomar posse eu tomei posse em primeiro, né? Mas ele passou em primeiro no concurso. Ah, E, entendi. e o índice de acertos, esse índice elevado de acertos, ele, ele tem como responsável esse meu método de ser organizado e de utilizar as questões como um aviso para quando eu devia revisar ou não as coisas. Eu utilizava as questões para que elas me dissessem assim, o que caía mais, como as coisas caíam, porque as pegadinhas se repetem muito, até onde eu devia aprofundar o estudo, né? Eu me lembro que no livro do Renato Brasileiro, por exemplo, em processo penal, ele tem pelo menos umas 100 páginas falando sobre trocas internacionais entre polícias e tal, e eu pensava assim, ó, no concurso que eu quero, eu nunca vi uma questão sobre isso, e eu pulava tudo aquilo ali. Eu nunca li aquela Claro. parte do Renato Brasileiro. Por quê? Porque as questões me diziam qual era a profundidade dos assuntos que eu tinha que estudar. Uhum. Então, a partir dali eu já sabia, eu já tinha o filtro. O Cara, que, qual profundidade e Cara, depois resolução de questão serve para muita coisa. é, E esse teu depoimento é muito importante até para mim, viu, Lucas?
porque é bom ouvir, cara, de um outro aprovado isso, porque ratifica, potencializa o que eu já falo, cara. Sim. Né? E eu gostei muito de uma fala tua, que eu não tinha ainda, que resolver questões no mesmo dia, na verdade, é uma forma de avaliação do teu material estudado naquele dia. Adorei isso aí, cara. É isso aí. Adorei isso, cara. Porque eu não oriento no meu cronograma a fazer questões no mesmo dia, tá? Eu oriento Se fizer, só para confirmar o material. Eu oriento a fazer no dia seguinte. Mas eu gostei disso, cara. Eu gostei disso, cara. Às vezes a galera termina de estudar inquérito e faz 50 questões e aí acerta 47, né? Sim. O que significa isso? O material é bom. O material é bom e tu conseguiu assimilar aquele material, né? Ótimo. E aí, sabe o que acontece lá na frente? Esse mesmo cara que acertou 47 questões de inquérito, ele nunca mais faz questões de inquérito até a prova. Chega na prova, cai em 3 de inquérito, ele acerta uma. E aí, para piorar a situação, qual é a conclusão que ele chega? O meu material é ruim, vou trocar de livro. Não, cara, tá tudo errado nesse teu método. Como assim? O que tu tá fazendo? Tipo assim, além de tu não ter entendido o que aconteceu aqui, tu esqueceu o que aconteceu lá atrás. Cara, para tudo, sabe? O material é bom, o que tá ruim é o teu método de revisão e de prolongamento de memória. É isso que tu tem que corrigir, é isso que tu tem que corrigir. E memória se faz com repetição da informação ao longo dos dias. É assim que se faz. Né? Questões não são revisão, mas elas podem ser o alerta para revisão. Ótimo, essa era a minha tese, sabe? Cara, que bom que você está fazendo questões um mês depois de ter estudado um ponto e não está acertando essas questões. Que bom, porque ainda não está na prova. Ruim vai ser se errar lá na prova. Pensar assim, ó, meu Deus, eu já estudei e não lembro. Aí foi, né? Agora, que bom que você está fazendo um mês depois e, não lembro disso aqui, mas eu não lembro do prazo para encerrar o inquérito. Mas eu estudei. Isso significa que está na hora de revisar. Preciso reler. E não vai precisar reler tudo, não vai precisar reler o conceito de inquérito, a natureza jurídica do inquérito, não vai precisar. Passa rápido e vai para o que interessa. Olha aqui, ó, as questões são sempre sobre prazo, de réu preso, de réu solto, não sei o que. Tá aqui. Relembrei, toca adiante. Avança com passos firmes, né? Esse é o segredo, assim, é o cara ir avançando com passos firmes no estudo. Cara, muito bom, cara, muito bom. Velho, que papo bom, cara. A gente sensacional, cara. Pô, a gente se empolga falando desse negócio, né? É impressionante. Cara, a gente tem que uma hora fazer uma live, cara. Trazer o William, cara. Eu adoro falar. Uma vez eu fiz uma live com o William. O William é muito legal, né, cara? Ele é muito bom, direto, né? Daquele jeitão dele, cara. Além de ser um cara muito inteligente e diferenciado, né, cara? Diferenciado. Cara, um monte de artigo escrito. Sempre se atualizando. Vamos sim, tá? É compromisso. Eu quero deixar um recado final para quem está nos vendo aí, para quem está nos ouvindo. Até eu passar na defensoria, eu não tinha passado em nenhum concurso, tá? Eu passei num concurso para assessor do MP, mas eu não fui chamado. Assim, a coisa foi passando e era aquele concurso que eu fiz num dia, não teve outras fases e tal. Então a defensoria foi, de certa forma, aquele projeto primeiro emprego, né? Eu entrei na defensoria, não sabia nem onde ficavam os carimbos. No curso de formação tinha um monte de cara que levantava a mão e fazia umas perguntas complexas e eu levantei a mão e eu perguntei quem é que pagava a luz do negócio. Tipo assim, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava o serviço público. Mas eu tinha um conhecimento técnico, né? E isso me garantia no processo, que era onde o assistido precisava de mim. Na parte administrativa, depois eu fui aprendendo. Isso é muito rápido. As coisas funcionam de um jeito automático já, né? A gente não vai ser o primeiro delegado e nem o último, o primeiro defensor e nem o último. As coisas continuam, ninguém é insubstituível. Mas sobre preparação para concurso, eu quero deixar um recado para o pessoal que é o seguinte, ó. Aqueles que já passaram em um concurso anterior, às vezes eles têm um parâmetro sobre como eles devem estudar e sobre quanto eles devem estudar para passar num concurso. Por exemplo, o cara foi técnico, o cara foi analista, depois ele virou delegado e agora ele tem o sonho de ser juiz da NASA. Ele vem construindo um parâmetro de estudo que mostra para ele como estudar e quanto ele tem que fazer para aprovar.
Só que a maioria das pessoas não tem esse parâmetro. E eu percebi que era o meu caso. Então, o que eu decidi fazer? Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar no máximo. Eu vou pisar no fundo todos os dias. Porque se os outros têm a vantagem de ter um parâmetro, eu vou utilizar o não ter parâmetro como uma vantagem minha. E eu decidi dar o máximo todos os dias. Quando o cara para e pensa assim, ó, meu, quer saber? Nos próximos 30 minutos eu vou fazer esse negócio aqui como se fosse a última coisa da minha vida. Daqui a pouco tu tá fazendo por 1 hora, por 2 horas, e no próximo dia tu tá fazendo porque tu gostou e também para não perder tudo que tu fez no primeiro dia. Então imaginem o que isso significa em termos de comprometimento no 100º dia. É aqui que o sujeito precisa chegar. Dele olhar lá no 100º dia e falar, velho, eu vou acordar e eu vou estudar. E se é para estudar a natureza jurídica do grão de areia na praia do Rio de Janeiro, eu vou estudar esse negócio. Porque eu já estudei 99 dias anteriores no máximo. E não vai ser no 100º que eu vou diminuir. Então, se não tem parâmetro, se ainda não passou, se está há muito tempo estudando, começa amanhã a fazer isso. Isso aí. E deu pra bola, sabe? Vamos com tudo. É só tu contra tu mesmo. É isso Né? aí. Não tem briga contra os outros, não tem mais isso, cara. É meter pau, já era. Cara, na verdade, cara, legal, cara. Bonito isso que tu falou, eu assino embaixo. Passar em concurso, cara, é uma briga psicológica contigo mesmo. Cara, é uma luta diária, né? Não de motivação, cara. Não de motivação. Mas de conseguir constância, né? Ser constante a médio e longo prazo. É isso aí. E um constante com uma intensidade, como tu falou, tipo assim, cara, eu vou dar meu máximo. Mas não algo inexequível. Não, exatamente. Porque se for algo inexequível, tu vai... Cara, tipo, por exemplo, ó, quer ver? Só pra gente finalizar. De nada adianta eu querer estudar uma semana 14 horas por dia e aí no meu, sei lá, 10º dia eu me esgoto, cara. Eu fico doente, eu vou ter que ir pro hospital. Cara, não. Estuda algo exequível, mas... Tem que ser saudável. Que tu sai da tua zona de conforto, né? Tem que ser algo... Cara, tu tem que ter uma dor, velho. Sim, exatamente. Cara, se tá muito facilzinho é porque alguma coisa tá errada. Né? É igual ir na academia, né? Se chegou lá no dia, aí, beleza, vou embora. Não, tá fazendo mal. Tem que ter desconforto para ter evolução. Agora, não pode ser um desconforto que vai te lesionar. Porque aí, no longo prazo, não adiantou nada. Né? Então, essa analogia, assim, ela serve bastante. Tu tem que ter a sabedoria de evoluir na medida do possível, sabendo que tem que ter um desconforto, sim. Se tá muito na zona de conforto, liga o alerta, porque tem alguma coisa mal. E olha que legal, cara. E olha que legal. O cara que tá estudando para concurso não sabe se vai passar, né, cara? Não tem como ter essa certeza, né? Eu lembro que, cara, metade do ano agora, eu ainda tava no interior, eu vim para Porto Alegre e visitei um colega, cara, o Marcos, um delegado, meu colega de turma. E aí começamos a falar, ele disse, como é que tá teu projeto, Bozeto? Tá bom. Tá. Eu digo, cara, me diz uma coisa, como é que foi, cara, quando tu foi aprovado esse concurso? Teve algum sentimento? Ele disse, cara, eu sabia que eu ia passar. Porque cara, a gente não tem como se enganar, né? E ele disse, velho, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu nunca me preparei tanto, eu nunca me dediquei tanto a um projeto como esse. Então, cara, eu ia passar, velho. Porque eu sabia que ninguém estava estudando mais que eu. Na cabeça dele, né, cara? Até podia estar... Mas olha que legal, cara, esse psicológico, né? Tipo, cara, eu tô dando o meu máximo, velho. E as coisas são assim, né? A gente sabe, né, cara, quando tá dando o máximo, né? Exato. Eu brincava, assim, que às vezes eu parava e pensava assim, velho, quer saber? Se eu não passar nesse troço aqui, ninguém passa. Sabe? Mas é por aí. Tipo assim, porque não é possível que eu esteja pagando um preço tão caro para no final os caras me dizerem assim, não vai rolar, velho, não é teu dia. Que eu pensava, não, cara, vai ser nem que seja na base da paulada, sabe? Eu brinco aí. Isso aí, cara. Tem um post que fala metodologia do martelo. A metodologia do martelo é meio na martelada, sabe? Tipo assim, vamos custe o que custar. Mas é isso, cara. É isso. Ela abaixo dos caras. Tem essa.
E aí, com essa mentalidade, assim, a gente acaba percebendo que, bem isso como tu disse, assim, não é motivação, né? Tem uns livros que falam a diferença de motivação extrínseca para motivação intrínseca, né? Motivação extrínseca é aquela que tu olha o videozinho do gladiador ali e sai bem louco dando soco na parede, né? Isso não adianta Uhum. nada, né? Daqui 20 minutos esse negócio já se esvaiu. Passou, é. Mas a intrínseca é aquela que faz o sujeito levantar, sentar e executar. Porque já Uhum. fez todos os outros dias e porque vai adiante, sabe? Eu Sim, brincava sempre, cara. Quando eu não tô afim, eu olho pra trás e digo, meu, eu vou estudar nem que seja pra não perder tudo que eu já paguei nesse troço, cara. Sabe? justamente, Todos cara. os dias que eu sentei e estudei aqui, então eu não vou perder. Vou sentar e vou ler esse negócio que Cara, vai do mas jeito que vai. assim, ó, meu, a gente já tá se estendendo, né? Mas é bom falar sobre isso, cara. Eu sempre penso, e eu fico olhando pro passado, teve dois momentos na minha vida que eu saí fora da minha personalidade, digamos assim. Porque eu sempre fui um cara muito social, cara. Eu Uhum. gostava muito de festa, eu era um cara que gostava muito de ficar conversando. E quando eu me formei na escola, que eu fui estudar para vestibular, cara, pô, isso a gente está falando de 1993, cara. E aí eu fiquei um mês e meio em Santa Maria, cara, estudando, acordando às 5:30 da manhã e indo dormir à meia-noite e pouco. Eu fiz isso um mês e meio, cara. Pô, cara, eu nunca tinha estudado desse jeito. Sim. Nunca. E ali eu passei e digo, cara, olha só, se eu quiser, eu consigo. E A a minha coisa faculdade, acontece. e na minha faculdade foi uma, cara, na boa, foi uma barbada. Minha faculdade, cara, eu tirei férias, eu passei, eu aproveitei. Eu também. E quando eu comecei a estudar para concurso, daí eu digo, não, calma aí, cara, eu nunca estudei desse jeito. Só que aí, claro, Exatamente. né, velho, eu digo, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter uma carreira, eu preciso ter um cargo, eu preciso ser alguém, cara, eu quero, né, Uhum. eu quero ter É isso aí. família. E era o que eu queria na época, eu não pensava em empreender naquela época. E aí, mais uma vez, cara, eu saí do 8 pro 80. Porque eu É. parei tudo, cara. Eu estudei que nem um maluco. Era feriado, era domingo, eu estava fechado dentro de um quarto estudando. E ali eu disse, mas por que eu fiquei fazendo isso? Cara, porque eu realmente eu queria passar no concurso. E aí eu digo, cara, que se ferre o resto, cara. Uhum. Eu Uhum. cara, eu preciso me dedicar a isso. E na verdade é isso que falta para muita gente. Começa nesse ritmo e chega uma hora e diz, cara, isso aqui não é para mim. E desiste, Uhum. cara. Né? É. Não dá Então, pra assim, desistir. não dá, cara. Então, assim, Eu tenho uma imagem bem clara de mim mesmo estudando às 7 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2014. ali, ó, acabou, cara. Primeiro, primeiro de Olha janeiro. isso, cara. Virou o ano e eu me lembro, eu e minha esposa, hoje minha esposa, era minha namorada, né, nós passamos sozinhos o Réveillon, e porque ela estava junto comigo no projeto. Porque ela disse, não, Parabéns. amanhã, Como é que é o nome da tua amanhã esposa, cara? é Thaís. Parabéns, Thaís. Parabéns. Ela Olha, disse, cara, amanhã, bonito. amanhã é dia de estudar, né? E aí eu digo, cara, descansa depois, descansa em É isso Paris. aí, É cara. bem melhor descansar em Paris, eu É garanto. isso aí, cara. Show. Porque antes eu não Muito bom. conseguia ir. Muito bom, cara. Muito bom. Ah, Lucas, adorei falar contigo, meu irmão. Valeu, Vamos parceiro. marcar, cara. Vamos marcar um outro dia, uma live. Daqui a pouco a gente convida o William, o teu amigo Vamos juiz sim. ali. É sempre bom Claro, fazer um bate-papo aí. E daqui a pouco até a gente entra em algum outro tema, cara. Algum tema claro que jurídico sim. aí. Vamos Tá abrir a, bom? vamos abrir a caixinha de perguntas aí durante as semanas e aí a gente vê as dúvidas do pessoal e daqui a pouco a gente faz uma live aí só para ficar respondendo. Tu responde uma, eu Show, respondo a outra. Isso show. aí é legal também porque as pessoas às vezes vêm, mas não responderam exatamente aquilo que eu queria saber, né? Então, dá para fazer. Vamos fazer sim, Tá bom, meu tá? irmão. Show de Muito bola, cara. obrigado aí pela parceria. Eu nem lembro se fui eu que te convidei para uma live ou se foi tu que me convidou para uma live. Cara, e foi tu, Mas sabe cara. que Foi tu. é, Foi tu. Eu sabe? acho que eu fiz algum comentário, alguma postagem tua e tu me disse, É, pá, cara, vamos fazer uma live. Eu digo, bah, vamos demorou, fazer. cara. Vamos fazer, É vamos isso aí. fazer. Muito bom, muito bom. Feito, irmão. Fica com Valeu, Deus aí, parceiro. tá, brother? Fiquem bem, qualquer coisa a gente vai se falando. Um abraço. Maravilha, cara. Um Tchau, abração. Valeu, tchau. galera. Abraço para todo mundo aí que acompanhou. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.